Olá, boa noite, né? Aqui já anoiteceu. Hoje foi um dia de produção de vídeos de aulas EAD. Em alguns momentos fiz algumas aulas para alguns alunos com o uso do celular. Eu já estou usando um outro aplicativo aqui. Pessoal, acompanhe, pessoal do terceiro ano, que está segundo, mas é de vocês, tá? O terceiro ano. O assunto é sobre geografia das relações internacionais. Nós vamos ser o mais breve possível, o mais direto possível para tratarmos sobre esse conteúdo. Nós temos um objetivo central e geral, que é tratarmos do sistema internacional a fim de que nós possamos conhecer os principais atores, né? Como é que se deu ao longo da história, ao longo dessa composição geográfica, territorial, o surgimento de atores. Esses atores são os Estados-nações. Nós vamos depois estar tratando sobre o que são estados, né? A definição, conforme historiadores como Eric Hobsbawm, que trata sobre essa categoria, que é uma categoria da geografia também, entender o que é o Estado. A princípio, nós vamos estar conhecendo o sistema internacional e as relações internacionais. Nós vamos construir a compreensão crítica sobre a interdependência entre os atores globais, tanto desde o princípio do Tratado da Paz, que nós vamos estar tratando aqui, de 1648, aos dias atuais, que é a contextualização que eu vou trazer para vocês nesse momento do Covid-19, do SARS-CoV-19, ok? Vamos começar a aula falando sobre o sistema internacional, que é um conjunto de estados que existem, óbvio, né? O espaço geográfico, ele tem essa composição, não é uma unidade, não existe apenas um país que se sobrepõe sobre os demais. Nós temos que usar o livro, né, o material didático. No material didático já vem um questionamento importante. O questionamento é, para vocês também, direcionado. Questionamento: existe algum país que possui um monopólio de poder sobre os demais países no mundo? Nos todos os continentes existe uma superioridade? Aí nós podemos colocar em tese e pragmaticamente analisarmos isso. Já gerando a criticidade. Qualquer um de vocês pode, de repente, apontar que existe um país, né? Pragmaticamente. Em tese não deveria existir. Nós não vamos também citar, isso é para vocês pensarem, tá, ok? Refletirem sobre a situação, porque ela é importante. Existe algum país, se o conjunto de estados existentes e é o espaço geográfico onde ocorrem as relações internacionais que resultam da ação dos atores internacionais. Isso vai ser a relação internacional. O sistema internacional, ele vem de uma comunidade, que é justamente a convivência em sociedade, que é necessária para sanar conflitos, né? Pacificar, ter a pacificação desses estados entre eles. Que atores são esses, né? Que atores que nós temos conhecimento? São diversos. E aí é interessante que esses atores são os estados, que são organizados por fronteiras, são organizados por territórios, e aí eles acabam exercendo a soberania particular, a soberania sobre o seu território. O território é uma área delimitada politicamente, organizada politicamente. Há pouco eu falava para o primeiro ano, que é um conceito, e vocês já viram isso no primeiro ano, o território como categoria geográfica, assim como a região, ele tem a sua delimitação. Então, um país não pode atravessar o outro sem uma permissão, senão acaba gerando conflito. E é importante também colocar para vocês que essa área da geografia que nós estamos discutindo agora, ela faz parte da geopolítica, da geografia política. Então ela tenta acompanhar essa dinâmica, esse dinamismo que existe
entre essas relações internacionais. Nenhum país do mundo deve obedecer a nenhuma outra instância superior a não ser o seu próprio país. Nenhum país deve haver essa distinção. Então, quando há distinção por conta do limite territorial, dos limites fronteiriços, cada país ali com a sua batuta, com a sua soberania, com o seu mando de espaço, o que pode acontecer são eles se relacionarem, dialogarem diplomaticamente um país com o outro, mas não pode haver interferência no campo político, no campo cultural, no campo religioso, no campo econômico, nenhuma interferência de um outro país de forma que não seja dialogada. Não pode haver arbitrariedade de outro país, não pode haver, todos são autônomos, é por conta disso, por conta de um tratado do século XVI, do século XVII, que foi chamado de Tratado de Westfália, ou Tratado da Paz, onde acabou definindo ali o império e a igreja, eles começam a enfraquecer o seu poderio, o seu poderio de mando dos espaços, o feudalismo acaba tendo a sua derrocada, então começa a surgir um sistema interestatal de limites que vão sendo definidos pelos estados, e aí surge uma nova organização política e espacial do poder dessas nações. O sistema internacional que nós estamos falando, as relações e o sistema internacional, é marcado então pela interdependência, não pela dependência de um país com o outro, mas uma interdependência. Tudo isso daqui é em tese, estamos discutindo a questão teórica. Em tese, a geografia política vai dizer que há uma interdependência. Se formos tratar, nós vamos tratar mais à frente sobre o processo de globalização, que ele mostra que deve-se, dentro do bojo teórico, haver uma interdependência. E como eu disse há pouco, existe o elemento prático, pragmático, real e o ideal. Se eu for trazer, nós vamos trazer apontamentos de Milton Santos, com um livro Por uma Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal, nós vamos estar observando os 3 tipos de globalização. Porque a globalização, qual a relação da globalização com um sistema internacional? O próprio sistema internacional é global, deve-se ter a junção, a fusão de todos os países, de todos os continentes. Agora, não são apenas, dentro do sistema internacional, os atores principais não são apenas os países ou os estados, que ainda nem apontei a questão da definição de país. Não são apenas esses, mas nós vamos ter também a relação de outros atores, de diferentes cenários, como atores internacionais nos campos da política, da economia, da cultura, do meio ambiente. E aí nós vamos ter, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, nós teremos o Banco Mundial, a OCDE e tantos outros que irão compor essa estreita teia de relações internacionais. Ok? Então, nós ficamos por aqui nessa aula básica, falando sobre as relações. Procurem ver as primeiras páginas do livro de vocês, e se nós ainda continuarmos em quarentena, nós estaremos tratando na próxima aula sobre as correntes teóricas sobre o sistema internacional. Iremos também falar sobre Estado, nação e nação, e depois iremos falar sobre o papel da ONU. Ok? Fechar esse capítulo para que nós possamos absorver o máximo possível do conteúdo. Então, o trabalho para vocês, o processo avaliativo que é necessário, pelo que eu estou sabendo, tem que enviar para o grupo, o grupo vai enviar para a gestão e a gestão irá enviar para nós professores. Vai ser uma loucura isso, mas vamos tentar, Vamos tentar, vocês não podem ficar prejudicados, e acredito que vocês estão lendo, estão estudando, porque é fundamental, é importantíssimo nesse momento vocês se apegarem ao material didático de vocês, se apegarem à rede, mas com um propósito, a rede que é a internet,
com um propósito de estudo, tá ok? Eu sempre estou comentando isso. Então, nosso processo avaliativo é isso: produzir um texto dissertativo que contemple a questão da pandemia do SARS-CoV-19, que é o nome do vírus, coronavírus, e as relações entre os atores globais. Eu quero que vocês peguem, né, e criticamente analisem como é que está se dando as relações entre esses países, porque a todo instante a grande mídia, a mídia internacional, ela tem tratado sobre esse assunto e tem mostrado, né, desde do epicentro principal do foco lá na China, em Wuhan, como é que está se dando as relações entre diversos e diferentes países. Será que são relações de ajuda mútua? Será que um país está deixando de exercer alguma contribuição? Onde está a interdependência entre esses países agora, no momento de calamidade pública internacional? A questão econômica e outras questões, a questão política, de ajuda humanitária. Então vamos ver, eu quero que vocês desenvolvam esse texto, façam um texto, produzam um texto de aproximadamente 20, 30 linhas, no mínimo 30 linhas, ok? E podem enviar digitado, vocês vão enviar para o pessoal com o nome completo, o número de vocês. Eu preciso que tenha um nome completo de vocês. Se esquecer o número não tem problema, mas o nome completo, a sala, a turma e o turno de vocês, terceiro ano. Então, matutino, trabalho matutino, vou mandar para fulano de tal, criar as pastas, etc. Não esqueça de inserir nesse trabalho uma análise também crítica sobre a posição do país. Então, é uma geografia geopolítica de análise crítica sobre as relações internacionais, mas nós não podemos deixar de contextualizar com o nosso país, beleza? Então, o livro de vocês, tá? Antes eu ia pedir para vocês enviarem para esse e-mail aqui, ele vai ficar aqui para qualquer situação. Vocês vão enviar até o dia que a direção dispor, tá ok? Também seria até no dia 1º, mas vocês vão mandar até o dia que eu determinar e eles vão avisar vocês. O livro de vocês, tá? Terceiro ano também, porque é o mesmo autor. Então tá aqui. Opa. E fiquem bem todos vocês aí, tá ok? Até mais. É isso.